Então vamos neste momento dar início às nossas atividades na Sala Unidos pela Doutrina Espírita. Hoje, 28 de 8 de 2018, terça-feira, 16 horas. Nos reunimos para mais um Evangelho no Lar, aonde podemos focar nossos bons amigos, nos conectar, pedir e agradecer. Então, neste momento, eu peço a Ti, Pai, ao nosso irmão Jesus, ao nosso mentor da sala Bezerra de Menezes, que possamos dar início a mais um trabalho virtual. É com muita alegria que nos preparamos para este momento. Que Jesus nos abençoe. Então, vamos orar. Vamos respirar profundamente. Senhor, no silêncio deste dia, queremos Te pedir a paz, a sabedoria, a força. Queremos olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor. Sermos pacientes, compreensivos, mansos e prudentes. Vermos além das aparências Teus filhos como Tu mesmo os vês, e assim não vermos senão o bem em cada um. Fecha nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua a toda maldade, que só de bênçãos se encha nossos espíritos, que sejamos tão bondosos e alegres, que todos quantos se achegarem a nós, sinta a Tua presença. Reveste-nos de Tua beleza, Senhor, e que no decorrer desta tarde nós não Te ofendemos, e que possamos Te revelar a todos, através de nossas ações, de nossos sentimentos. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Estão todos bem? Então, tá bom. Então, a nossa leitura desta tarde é um complemento do nosso Evangelho do Lar, que é o capítulo 15. Nós vamos entrar no item 8 ao 10. Vamos começar falando sobre fora da igreja não há salvação, né? Que na realidade seria fora da verdade não há salvação. Então eu vou fazer aqui uma leitura de reflexão, que ali é do livro Estude e Viva, de Emmanuel e André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Então, a reflexão nos fala: não retardes o bem. A dádiva tem forças de lei em todos os domínios da criação. A flor dá naturalmente do seu perfume, e o animal, em sistema de compulsória, oferece cooperação ao homem, através do suor e que se consome. A criatura generosa dá concurso fraterno, pelos recursos da caridade, sem esperar petição alguma. E o usuário desencarnado cede, constrangido pelos mecanismos da herança,
todas as posses que acumulou. Isso ocorre porque, no fundo, todos os bens da vida pertencem a Deus, que nos empresta visando ao nosso próprio enriquecimento. Desenvolve, quando possível, a tua capacidade de auxiliar, porquanto, no tamanho do seu sentimento, pode ser o amparo material, ainda que ligeiro, no labor de beneficência. A palavra que esclarece e consola no combate da luz contra o assalto das trevas, a presença amiga que insufla a esperança ou o braço acolhedor que sustenta o companheiro atormentado pela exaustão. Recorda, porém, que existe um momento perfeito de auxiliar, seja ele conhecido como sendo a ocasião da necessidade, a sugestão do trabalho, o propósito de ajudar ou o impulso da intuição. Aproveita o ensejo de ser útil, com a inteligência de quem sabe que é preciso plantar hoje para colher amanhã. Para isso, no entanto, é imperioso te desfaças de todas as exigências, não temas farpas de censura em torno de tua dádiva, e nem taxes a tua bondade com impostos de gratidão. O amor não cobra pedágio, seja quem for que passe por ele recebendo serviço. Ajuda com alegria de quem se honra com a faculdade de acrescentar as alegrias de que Deus dotou o universo sobretudo. Não permitas que a oportunidade de auxiliar se deteriore em suas mãos. A dádiva retardada tem gosto de recusa, tanto quanto a refeição inaproveitada fere o equilíbrio de paladar. Auxilia quanto, como, onde e sempre, que possas para o erguimento do bem comum. Não esperes que a desencarnação obrigue outros a distribuir aquilo que podes dar hoje no amparo aos semelhantes, para a construção de tua própria felicidade, de vez que tudo aquilo que damos à vida na pessoa do próximo é justamente aquilo que a vida nos restitui. Então, fora da caridade não há salvação. Semana retrasada, eu também entrei nesse capítulo de fora da caridade não há salvação, né? E aí nós falamos sobre o que é preciso para ser salvo, né? Vocês lembram quem estava aqui na sala? Que nós falamos bastante. Bem-vindo, Ronaldo. Nós falamos o que é preciso para ser salvo. Então agora aqui nessa reflexão de Chico através de Emmanuel, nos deixa bem claro que são as nossas atitudes, né? São a nossa transformação moral, o entender que tu não vive num mundo isolado, tu tem que conviver com pessoas e que tu tem que aprender a ser essa pessoa generosa para com todos, né? Então, as trevas, elas existem. E elas sempre vão estar tentando nos dominar, vão tentar nos induzir para que a gente não mude, para que a gente não evolua, para que a gente não se liberte das amarras. Então, no nosso evangelho, aqui vou fazer uma colocação para que depois a gente possa entrar perguntas e respostas, né, que é importante a participação de vocês. O que o evangelho nos fala lá no capítulo 15 e no item 8? Que fora da igreja não há salvação.
né? Ele nos diz que enquanto que o ensinamento moral, que é fora da caridade, não há salvação, se apoia em um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema. O dogma fora da igreja, não há salvação, apoia-se numa fé especial, com a fé fundamental em Deus e a imortalidade da alma, que é comum a todas as religiões. Então, não importa o lugar que tu esteja, a tua crença, porque Deus, ele é um só. Não importa se tu é um bandista, não importa se tu é católico, não importa se tu é evangélico, não importa se tu é espírita, não importa se tu é, enfim, a religião que tu escolher, Deus é um só. O que vai mudar são as ordens, nomes, que talvez sejam diferentes, né? Alguns rituais, mas isso cabe a cada um saber o que é melhor para si. Mas esse Deus que é universal, ele se resume numa palavrinha-chave que é o amor. Então, quando nós temos esse entendimento que o amor e a fé e a caridade precisam estar juntos para que a gente possa ter um bom desempenho na nossa caminhada. Esse bom desempenho na nossa caminhada tem que ter 90% da nossa mudança. Não é 90% da mudança dos outros, é nossa. A nossa mudança. E essa mudança, ela tem que ser justa e clara. Clara quando a gente passa a se conhecer a si mesmo e quer mudar a nossa moral. O que é a moral? Os nossos maus costumes, né? Nós temos que aprender a deletar eles. Deletar e ocupar com costumes bons. O que são os bons? Aquilo que vai fazer com que a gente atinja a maturidade. Compreender, estudar, porque sem estudar não tem como nós atingirmos a maturidade. Ontem mesmo nós estávamos na Casa Espírita e a gente estava finalizando um curso do grupo do 2º ano, que a gente às vezes se reúne na segunda, de quarta na segunda, para a gente poder assim se aprimorar um pouquinho mais, né? E nós estávamos estudando sobre os orixás. Por quê que nós veio essa orientação para que a gente se aperfeiçoasse um pouquinho sobre os orixás? Porque tem muitas pessoas que fizeram parte de uma outra religião que se chama Umbanda e que hoje entraram, estão na Casa Espírita. E eles vêm com muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas inseguranças, né? Muitos porquês. Então, quando eles chegam ali, eles querem o esclarecimento. E para que a gente pudesse, né, se aperfeiçoar e todo o grupo falar na mesma linguagem, a gente fez um cursinho, né? Desde como iniciou, da onde, as origens, quem são eles, qual a finalidade deles, o que eles podem nos ajudar, né? Esses espíritos de luz, nós estamos falando de espíritos de luz. Também falamos sobre espíritos das trevas, né? Que também dentro da doutrina espírita conhece isso. Então nós falamos um todo, para que a gente pudesse respeitar e aceitar as pessoas como elas são. Mas nós temos que entender que quando tu chega num lugar, nós temos que nos adaptar naquele lugar, não o lugar se adaptar a nós. Muitas vezes nós viemos de algum lugar com muitos vícios, né? Com muitos sonhos, muita vontade de mudar algumas coisas, e não é assim que funciona, né? Nós temos que seguir a regra daquela casa. Existe um estatuto, existe uma direção e tem que ser cumprida, né? E assim somos nós
né? Nós temos que criar um estatuto interno dentro de nós. O que é criar um estatuto interno? Buscar o que é melhor para mim. Aonde eu preciso melhorar, né? O que eu posso fazer para crescer, multiplicar aquilo que eu busco, aquilo que eu aprendo. E então essa colocação aqui do nosso evangelho, ela é muito clara. Que se eu não me apoiar numa fé absoluta, acreditar naquilo que eu vou buscar, vai se tornar difícil. Não adianta eu sair da minha casa ou abrir a sala aqui e entrar na sala só por entrar, se eu não mostrar interesse naquilo que eu quero ouvir, naquilo que eu preciso colocar no meu dia a dia. Então essa caridade, essa salvação vai depender de mim, não é da doutrina espírita, não é da Dulce, não é da Sil, da Miriam, que a Miriam é uma coordenadora de estudo, né? E ela sabe por que eu estou falando isso. A gente vai lá, se esforça, passa o melhor, mas o grupo precisa também interagir, ele também precisa colocar no dia a dia aquilo que está aprendendo. Ontem também na casa, eu fico depois da palestra na explanação, que é pinga-fogo, que a gente diz, né? E ali, um dos trabalhos que nessa casa que eu tô já vai fazer 5 anos, que mais me cativou foi esse trabalho. Depois da palestra, fica um trabalhador respondendo todas as dúvidas para as pessoas que estão ali. Então, elas se ocupam. Não fico ali trovando assuntos que não agregam, né, a nada. Então, uma das coisas que foi falado muito, que quando a gente chega na casa espírita, a gente chega tão querendo respostas e algo, a gente precisa de uma resposta concreta. Sempre chegamos pela dor. Mas se eu não chegar ali completamente confiante no que eu vou buscar, não é porque alguém disse que lá a casa ia resolver meu problema. Não, eu tenho que pelo menos ter fé naquilo que eu vou buscar. Também não adianta chegar ali, como eu disse ontem, as pessoas, infelizmente hoje, estão mais conectadas com o WhatsApp, com o Facebook do que com Jesus. E a gente observa isso na casa. As pessoas chegam, ficam só conectadas no celular, esperando quando antes da palestra, ficou ali conectada, né? E ontem eu falei, aí todo mundo desligou, né? Comecei uns 10 minutos antes de conversar um pouquinho, e eu pedi que a gente respeitasse aquela casa, respeitasse Jesus, a espiritualidade que estava ali nos recepcionando. E como é difícil quando a gente não está em conexão com eles. Eles não têm o que fazer. E aí o que acontece? A gente sai da casa às vezes chateado, porque aquela casa lá é fraquinha, não resolveu meu problema. Mas é nós que somos fraquinhos, não conseguimos nos desconectar do virtual dentro da casa espírita, estamos grudados no celular. Então essa salvação, o primeiro passo é respeitar, né? A Deus, a Jesus e esses amigos que trabalham com tanto carinho para nos auxiliar. Então não adianta eu chegar lá, sentar ou entrar aqui na sala achando que eu vou resolver meu problema, porque aquela pessoa que vai me atender vai resolver meu problema, vai me dizer o que eu vou fazer. Não é assim que funciona. É nos conscientizarmos que o primeiro passo é me desligar de tudo e todos lá fora. E acreditar. Bom, eu vim aqui porque eu preciso me reencontrar. 80% das pessoas vão na casa espírita por alguém. Eu vim pelo filho, vim pelo marido, vim pela sogra, vim por alguém. Mas na realidade ela não foi por essas pessoas, ela foi por ela mesma. Porque se foi ela que foi ali, é porque ela é a primeira necessitada. Ali ela precisa acordar, trabalhar as suas arestas, trabalhar as suas dificuldades, né? Algum tempo atrás, vou fazer um relato para vocês, que ontem até comentei na casa, com o grupo,
E eu digo com muita convicção, porque para mim é uma alegria imensa, né? Poder dizer isso com muita tranquilidade. Eu só fui melhorar de saúde, eu só fui aliviar as minhas dores físicas quando foi me dito que eu tinha que trabalhar muito dentro de mim as mágoas. Ora, bolas, 20 anos dentro da doutrina espírita, ouvi mágoa? Como mágoa? Eu mágoa não tenho mágoa. Mas eu fiquei, há uns 2 anos atrás, 3 dias escutando aquilo, trabalhando. Mas será? E foi me passando um filmezinho na minha cabeça, na minha mente, que tinha sim mágoas camufladas dentro de mim. Mas que para que eu pudesse me recuperar, não digo 100%, mas 50% do meu físico, eu tinha que mudar em muitas coisas, né? Então essa salvação é conhecer a si mesmo. Como que eu vou me libertar das mágoas se primeiro eu preciso reconhecer que isso é meu, me pertence? Vocês não têm como adivinhar o que eu tenho guardado lá no meu coração. Eu posso dar uma bela palestra, eu posso rir, posso brincar, posso atender um fraterno maravilhosamente, todo mundo fala bem da Rô, mas dentro de mim, o que está dentro de mim é meu. E a espiritualidade tem essa condição de me dizer, né, com amorosidade, onde eu preciso melhorar. E foi o que foi dito. Então, quando tu passa a exercitar, para que talvez para algumas pessoas isso é tão pouco, tão pequeno, mas para a Rô foi de uma assim, ó, imenso, porque foi assim, ó, visível a minha transformação, a minha conscientização. Então, se conscientizar que precisa melhorar é salvar a si mesmo, o teu físico, né, e o teu espírito. Então, voltando aqui, esse dogma, em vez de unir os filhos de Deus, os divide, né? Como disse aqui, voltando para a gente, né, entender essa colocação, diz aqui, ó, também não leve em consideração a fé fundamental em Deus e a imortalidade da alma, que é comum a todas as religiões. Essa afirmação, além de ser separatista, não aceita contestações, né? Então isso quer dizer que para muitos ainda isso que nós buscamos na doutrina, aprendemos que se perdoar, amar, né, se aceitar e respeitar o seu próximo, fazer a caridade, para muitos isso não importa, para alguns seguidores de outras religiões, né? Para muitos ainda existe na concepção deles que não existe a reencarnação no outro corpo. Eles acham que aquela pessoa ela pode voltar, né, ressuscitar com aquele mesmo corpo. Para muitos, né, existe morre e aí Jesus vem te buscar. Quantos irmãos a gente sabe que num trabalho mediúnico acontece conosco, trabalho mediúnico, e vem ali alguns irmãos se manifestando. Ué, me disseram que quando eu morresse Jesus ia vir me buscar. Cadê ele, Jesus? E aí tem a decepção, né? Porque cai na realidade que esse Jesus, ele tem que estar dentro de nós. Nós temos que ter esse entendimento para que podemos ter essa salvação. Como é que tu vai voltar ao reino de Deus se tu, numa simples mudança, né, aceitar o teu próximo como ele é, para nós é difícil? Como que eu vou poder estar no reino de Deus se eu não consigo amar o meu próximo? Como eu consigo dizer eu amo Deus, eu amo Jesus? Mas se eu amo Deus e Jesus, eu tenho que amar meu próximo como ele é, do jeito que ele é. Porque quem ama de verdade, ama. Sabe o que é o sentido do amor? Né? Amor não julga, amor não critica, amor
Ele tá ali para as horas boas, para as horas ruins. Amor compreende, amor tolera. Amor não quer dizer que eu tenho que estar agarrada 24 horas com a pessoa, não é isso. Mas eu compreendo que cada um tem que ter a sua vida, cada um tem que ter, né, a sua forma de ser, cada um tem que ter a sua maturidade na hora certa. Isso que é o mais difícil, a maturidade. Quando a gente deixa Cristo realmente entrar no nosso coração e a gente pode ter a fé convicta, a certeza convicta que essa doutrina ela é tão divina, ela é tão fantástica, tão esclarecedora, que para muitos ainda isso é só um paliativo. Né? Não vi nada de diferente ainda. Né? Mas o diferente é nós acreditarmos naquilo que buscamos. E como é difícil, né, meus amados? É difícil. Mas não é impossível. Tudo, a nossa vida, a nossa conduta, o nosso querer, né? Tá tudo programado, mas nós temos o livre-arbítrio que às vezes a gente não permite esperar que aquela roda da vida, né, gire. A gente só quer estar no topo. E o topo só tem coisas boas, mas a gente sabe que aquela roda ela vai ter que descer. E quando desce, tem o quê? As dores, que são necessárias, porque tu só vai crescer, multiplicar, aprender, vai se libertar dessas doenças, dores, enfim, passando, né, por baixo. Aprender a ter humildade, aprender a aceitar que aquela pessoa que tu menos gosta vai te estender a mão e às vezes a gente diz logo ela que eu não gosto que está me oferecendo isso. São as oportunidades. Como disse o Hermes na terça-feira passada, que ele fez o nosso evangelho dentro desse capítulo, e ele contou uma historinha. E essa historinha eu contei ontem na casa. Gente, as pessoas, assim, eu não tinha quem... Assim, só olhava as pessoas chorando com aquela história. Que é uma história real, linda, né? De um pai que estava desempregado e foi pedir com o filho chorando, louco de fome. Fazia já alguns 2 dias que eles não se alimentavam direito. E o pai chegou numa padaria e pediu se tinha um pão. E disse... em troca do pão, eu varro, eu lavo, faço qualquer coisa, mas eu preciso dar um alimento para o meu filho que está lá fora chorando. Aí o dono da padaria mandou chamar o menino e disse: senta aqui no balcão. E mandou a funcionária dele fazer 2 pratos de comida, 2 pratos de prato feito, né? Que era aqueles que preparam na hora. E eles, o pai triste porque estava tendo um alimento maravilhoso e a família que estava em casa, a esposa com os outros filhos, não estava comendo a mesma comida. Resumindo, esse rapaz teve uma oportunidade de emprego dentro dessa padaria. E esse rapaz que teve a oportunidade, o dono da padaria fez ele estudar. E ele se formou em advogado. Em advogado, ele manteve uma equipe unida no grupo dele, porque foi crescendo, um escritório famoso, com muitos funcionários. Ele criou um lugar, tipo um albergue, onde ajudava as pessoas carentes, desde o alimento, assistência jurídica, enfim, tudo aquilo que era necessário. O filho se formou, não me lembro no que ele se formou, e também foi trabalhar, ajudar dentro dessa área. Resumindo, ele montou uma casa espírita, esse advogado. Então são as missões que cada um de nós traz, né, para salvar vidas, fazer aquilo que sabe de melhor. Por exemplo, se eu sei bordar, eu vou fazer trabalhos lindos e vou doar para algum lugar que possa vender, para, né,
ter algum dinheirinho para poder beneficiar aquele local. Se eu sou professora de educação física, eu vou lá num lugar ajudar aquelas pessoas que precisam de exercício, pessoas que sofreram acidentes, não têm condições de pagar uma fisioterapeuta, alguma coisa assim. Se eu sou uma advogada, se eu sou uma psicóloga, se eu sei cozinhar, é se doar, é dar aquilo que tu sabe fazer de melhor. Então, para mim, essa salvação é quando tu oferece de coração aquilo que tu sabe fazer bem, mas sem esperar nada em troca. Aqui diz que o ensinamento moral, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade, de consciência, tendo como ponto de partida que todos os homens são irmãos, seja qual for sua maneira de adorar o Criador. Então não importa encontrar a função social da nossa profissão ou trabalho, exatamente. Sabe, Miriam, que faz alguns dias eu escutei uma psiquiatra espírita dando uma palestra e ela fala sobre a dor, né? Por que ficar só vivenciando a dor, né? Ficar só ficar acomodada no sofá, o sofá chega até tá um buraco, tu fica só ali naquilo ali, né? Então, às vezes, nós temos que ter uma atitude, sair da dor e oferecer, né? Joana de Ângeles nos diz que não existe pessoas solitárias quando ela passa a ser solidária. Então, por que não ser solidária com alguém, com algum lugar? Por que não ser útil? Quando a gente é útil, né, a gente está servindo a muitos e também está se doando para si mesmo. Está convivendo com pessoas, trocando ideia, informação, está rindo, está brincando, está ali passando um dia maravilhoso, está saindo daquele sofá que está um buraco já, né? Se desconectar um pouco do WhatsApp, do Facebook e se conectar com pessoas, olho no olho. Então, para mim, isso é salvação. Isso é compartilhar, é dar gratuitamente aquilo que ganhamos. Porque depois, quando a gente tá lá no buraco, no fundo do poço, a gente questiona: Deus, por que eu tô passando por isso? Eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Mas foi uma opção, foi uma escolha minha, não foi Deus. Deus não impõe nada, Deus jamais vai permitir que um filho venha para só sofrer. É uma opção nossa. E nós temos que passar a compreender que nós estamos num lugar, num mundo, né, que ainda é muitas energias pesadas, energias que não são boas. Nós temos que estar vigilante 24 horas com o positivo e cuidar sempre com esse negativo que quer sempre dominar dentro do nosso ser, né, aquilo que para eles, né, não convém que a gente evolua, eles não querem que a gente cresça. Então, para que a gente possa encerrar aqui o nosso evangelho, para passar para as vibrações, que o nosso evangelho é 30 minutos, para que a gente possa entender que o que é essa caridade, né, o que é a salvação. Então, eu digo que religião não é fim, é meio. Não salva, esclarece. Apenas a ação permanente no campo da caridade nos conduz a Deus. O que quer dizer isso? Não basta eu só acreditar que existe um Deus, que eu tenho que rezar. Só ali ficar 24 horas me conectando e rezando, eu não faço mais nada. Não é isso. Não vai nos salvar. Uma certa vez, eu estava numa casa espírita e nessa casa tinha trabalhos mediúnicos ao vivo para o público. E aí nisso deu uma trabalhadora, deu uma passagem, que era uma freira que estava perdida, já tinha morrido, já desencarnado há alguns anos, mas estava à deriva, assim, sabe? Muito triste. Ela viu aquela trabalhadora indo para esse lugar, numa felicidade, e ela disse: eu vou com ela, eu preciso disso.
Sentiu uma coisa boa, uma confiança, e foi, ela se manifestou no mediúnico. Ela disse que ela ficou a vida dela toda, né, no convento, numa sala, só rezando, né, quase 24 horas ali, só rezando, e não fez mais nada pela vida, por ninguém. Então, do que adianta eu saber rezar bem se eu não ensino aqueles que precisam? Vocês acham que eu vou direto, vou ser beneficiada porque eu sou freira, porque eu sou isso, aquilo, só sei rezar, sei fazer bem, não incomodo ninguém, mas não incomoda ninguém, mas tu não evoluiu. Então aqui diz que para que a gente possa voltar a fazer parte dessa casa maravilhosa, aonde pertence os bons amigos da luz, eu tenho que ter ação, atitude no campo da caridade. É doar, é fazer. E olha, depois que a gente sente o gostinho de fazer algo bom por alguém, a gente não quer parar mais. Eu me lembro que uns aninhos atrás, eu acho que eu posso falar isso aqui na sala porque eu fico muito feliz, né, por essa pessoa. Conversando com ela em PVT, eu disse para ela assim: minha amada, tu tem tanta coisa para ensinar, tu tem tanta coisa para trabalhar numa casa espírita, nossa, tu tem tanto para se doar. E a pessoa diz: pois é, Rô, não tenho muito tempo, né? Pois é. E aí essa pessoa um belo dia chegou, ai, Rô, eu comecei a ir na casa espírita, tô envolvida com um grupo de jovens, não sei o quê. E hoje eu digo de coração que ela tá envolvida até os cabelos na casa espírita. Né, dona Miriam? Trabalha pra caramba. Faz um trabalho lindo, 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 lindo. Lindo, lindo, assim. Ela é muito organizada. Coisas que às vezes eu vejo pela internet com um grupo de jovens dela, lindo. Então isso não tem preço, mas ela teve que dar o primeiro passo, né? Foi pequenininho no início, mas depois ela foi botando os 2 pés. E é assim que funciona. É assim o início. Quantas famílias ela está beneficiando? Quantos jovens precisam dela? Quantos ele atende hoje no fraterno que precisa de uma palavra de consolo, um sorriso dela? Quantos desencarnados vão ali para escutar ela? Muitos. Porque a gente assumiu esse compromisso com esses desencarnados antes de reencarnar, que eu iria ajudar eles. Então vejam, meus amores. Isso para mim é a salvação. Isso para mim não tem preço. Amar aquilo que faz. Exatamente, né? Porque a gente só pensa em tirar vantagem de alguma coisa, e não é tirar vantagem. Aí a Miriam diz: adiamos coisas que só fazem bem a nós e aos outros. Não tem, olha, eu fico olhando assim quando eu tô lá na casa, conversando com o público ali, né? A felicidade deles de estarem ali, porque eu gosto muito assim deles participar e perguntar, e vai, levo, né, passo vídeos para eles no projetor, assim, de autoajuda, pergunto, e, né, troco, abraço, falo. Para eles isso é fantástico. Quantos hoje já estão começando a fazer um trabalho voluntário na casa? Na parte social, começaram, foram indo, estão gostando. São as conquistas. É isso que os amigos esperam de cada um de nós. Tá bom? Então hoje a nossa reflexão do Evangelho, né, é essa caridade que a gente precisa fazer primeiro comigo, com cada um de nós, se conhecer, trabalhar com aquilo que nos incomoda devagarinho, não é da noite pro dia que a gente muda, mas é dar o primeiro passo, né? Traçar metas na nossa vida, curto, médio e longo prazo. Tá bom?
Então vamos nos preparar para as vibrações, que é muito importante esse momento. Então vamos colocar seu copo com água. Então vamos respirar. Com nossos pensamentos elevados, envolvidos em vibrações de amor e paz, pedimos: Mestre Jesus, abençoe e suavize as dores de todos aqueles que estão sofrendo, internados nos hospitais, muitos em suas próprias casas, outros nos asilos ou pelas ruas, sofrendo dores físicas, espirituais, que eles tenham lenitivo para suas dores. Senhor, a todos aqueles que se acham perdidos em meio aos vícios, à solidão, a depressões, desconsolados e desamparados de si mesmos, tenha piedade deles, Senhor. Que teu roteiro de amor os guie para os caminhos da recuperação. Que as crianças e os jovens recebam sempre amor e orientação. Que os conduza sempre pelos caminhos do bem. Abençoe e proteja nossas casas espíritas, nossas salas virtuais e todos os seus colaboradores, para que possamos continuar sendo o porto seguro de almas aflitas, que vêm em busca de socorro e amparo espiritual. Abençoe nossos familiares, aos amigos e principalmente, Mestre, abençoe aqueles que ainda não te conhecem e não te aceitam teus ensinamentos. Que a proteção divina se estenda por todos os lares, ao nosso também, que neles reine o respeito, a harmonia e o amor. E quanto a nós, Senhor, te pedimos, fazei-nos perceber que o trabalho do bem nos aguarda em toda parte. Não nos consistas perder tempo através de indagações inúteis. Lembra-nos, por misericórdia, que estamos no caminho da evolução, com nossos semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender à nossa própria melhoria. Induza-nos a respeitarmos os direitos alheios, a fim de que os nossos sejam preservados. Dá-nos consciência do lugar que nos compete, para que não estejamos a exigir da vida aquilo que não nos pertence. Não nos permita sonhar com realizações incompatíveis com os meus recursos. Entretanto, por acréscimos de bondade, fortaleça-nos para a execução das pequeninas tarefas ao nosso alcance. Apaga-nos os melindres pessoais, de modo que não nos transforme em estorvo diante dos irmãos aos quais devo convivência e cooperação. Auxilia-nos a reconhecer que cansaço e dificuldade não pode converter-nos em pessoas intratáveis, mas mostra-nos por piedade quanto podemos fazer nas obras, usando paciência e coragem, acima de quaisquer provações que nos atinjam a existência. Concede-nos forças para irradiarmos a paz e o amor que nos ensinastes e, sobretudo, Senhor, perdoa nossas fragilidades e sustenta nossa fé
para que possamos estar sempre em Ti, servindo aos nossos semelhantes, nossos irmãos. Eu peço por cada irmão aqui presente. Peço por aqueles que não puderam estar conosco, em especial ao nosso amigo Márcio e sua filha, que se encontra hospitalizado. Permita, Pai, ao nosso mentor da sala, Bezerra de Menezes, com seus enfermeiros, médicos, auxiliá-los. A cada um de nós, possamos, neste momento, sentir o abraço do nosso amigo espiritual, que sempre vai estar nos dando aquilo que necessitamos, não só hoje, mas todos os dias. Muito obrigada, Senhor, pelo sol, pela chuva, pelos animais. Muito obrigada por tudo e todos. E por esses amigos que sempre estão aqui, na Unidos pela Doutrina Espírita, me ensinando e me fortalecendo que eu preciso e devo continuar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos respirar bem fundo. Mais uma vez, tomando as suas águas, 3 golinhos. Guardem as suas águas depois, podem complementar na sua jarra de água para tomar durante a semana.